olá amigos. Volto aqui para essa segunda parte deste vídeo que representa o histórico, os antecedentes da Carta de Jundiaí, e agora eu volto para fazer a leitura do documento. A Carta de Jundiaí, repito, que é o primeiro manifesto em prol do garantismo processual do Brasil. Ela foi lida pela primeira vez no dia 19 de agosto de 2017, no ensejo do primeiro colóquio internacional entre membros da BDPRO, e membros do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, foi realizado na Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, nossa querida FADIPA. Então agora eu passo a leitura do documento, tal como eu fiz naquela oportunidade. Carta de Jundiaí, pela compreensão e concretização do garantismo processual. O direito processual legislado e aplicado no Brasil segue à mercê da realização de uma espécie de dirigismo ou ativismo judicial protagonizado pela pessoa física exercente do poder jurisdicional. Denuncia-se situação assemelhada nos países vizinhos da América Latina, como também em alguns outros da Europa continental. É mais comum do que deveria ser observar juízes e tribunais solucionando os problemas que lhes são submetidos a partir de pautas utilitaristas voltadas a saciar o senso pessoal de justiça do julgador, ou, o que é tão grave quanto, a dar uma espécie de resposta ao clamor popular por justiça, diante de certas situações. Sempre que isso acontece, a constitucionalidade das regras que estruturam o devido processo é amesquinhada pelo arbítrio solipsista da autoridade responsável pelo ato de fala decisional. Tais caprichos indiciocráticos invadem a arte do proceder, como concessão de liminares e a direção do procedimento probatório, por exemplo, e a arte do julgar, sendo esta última, invariavelmente, o prius dos deveres republicanos que a Constituição outorga ao Poder Judiciário. Essa realidade factual avassala todos os quadrantes e instâncias dos assim chamados processo civil, penal e trabalhista. Este último, vale dizer, operado em ambiente cujas práticas de poder projetam nossa lembrança empírica mais ao modus operandi do Poder Executivo e menos à funcionalidade constitucional do Poder Judiciário, talvez por ainda trazer consigo o ranço pragmático administrativo que lhe marcou o perfil quando de sua criação pelo Estado Novo varguista. A etiologia das várias distorções que subvertem e fragilizam as garantias constitucionais que estruturam a ontologia do processo tem origem em fatores diversos, e a doutrina, quando se resigna em racionalizar com isenção ideológica, descreve os porquês desse estado de coisa. No mundo ibero-americano hispanoparlante, por exemplo, Juan Monteiro Aroca, desde Espanha, e Adolfo Alvarado Veloso, da vizinha Argentina, há quase 2 décadas vem chamando a atenção da comunidade de processualistas para o fato de que o processo que praticamos apresenta-se refém de soluções de cariz casuístico-autoritário. No Brasil, uma nova geração de estudiosos do processo civil e penal, das mais variadas origens e formações, vem refletindo e escrevendo contra as lições aqui reinantes que nos foram passadas e que acabaram sendo assimiladas irrefletidamente, sem a devida compatibilização com as garantias processuais postas ao nível constitucional. Fora dos estritos confins da processualística, Lênio Streck e outros críticos hermeneutas do direito vêm colaborando intensamente com a comunidade jurídica nacional para exortar-lhe a refletir sobre o conteúdo argumentativo que dá suporte a certos atos decisórios orientados por uma inescondível excentricidade. Mas para além das pessoas e suas singulares ideias, o movimento de repensar garantisticamente o processo também vem do plano institucional, e a Carta de Jundiaí, sem prejuízo de outras, põe em evidência 3 instituições que vêm reverberando agudamente o garantismo processual em nosso país. São elas: o Instituto Pan-Americano de Direito Processual, no plano internacional e interno, no caso, através de seu capítulo Brasil, a Associação Brasileira de Direito Processual e a Revista Brasileira de Direito Processual, a RBDPRO.
Estas três instituições processuais mostram-se abertamente vocacionadas a molecularizar pessoas e a atomizar pensamentos de viés processual garantista. Não por outra razão que a BDPRO tem sua missão institucional radicada em dois critérios materiais básicos. Primeiro, combater o hiperpublicismo processual que tem alçado o juiz a um excessivo protagonismo. Segundo, renovar a metodologia dogmático-processual a partir de recentes conquistas filosóficas, mormente nas áreas da lógica, da epistemologia, da hermenêutica e da linguagem. Mas o que pode ser entendido por garantismo processual? O garantismo é uma forma de pensar o processo em suas dimensões analítico-legal, semântico-conceitual e pragmático-jurisprudencial como efetiva garantia do indivíduo e da sociedade perante o poder estatal de exercer a jurisdição. Se processo é garantia, jurisdição é poder, e este só será legitimamente exercido quando concatenar as regras de garantia estabelecidas no plano constitucional, como o devido processo, o contraditório, que é direito das partes e não do juiz, a ampla defesa, a imparcialidade, a impartialidade, a acusatoriedade, a liberdade, a dispositividade, a igualdade, a segurança jurídica, a separação dos poderes, a presunção de inocência, etc. O garantismo processual ainda respeita e leva a sério o papel contramajoritário da Constituição e das garantias por ela estabelecidas, além de racionalmente empreender em caráter pedagógico na dissuasão de posturas dogmático-discursivas que, contraditórias à liberdade constitucionalmente garantida, contemplam proposições e soluções jurisdicionais ex parte príncipes reveladoras de arbítrio. O garantismo processual também implica um tipo de concentricidade que remete o seu discurso à cláusula do Due Process of Law, que, por resplandecer no núcleo fundante dos direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição da República, faz do processo uma instituição de garantia, e não um ambiente político estatal para que o judiciário atue para conflagrar a macrocósmica visão de mundo dos agentes públicos que lhe integram. Logo, qualquer postura racional, plano das ideias, ou realizacional, plano prático, que rejeite a utilização do processo como ambiente autoritário, volitivo, criativo, será uma postura de salvaguarda do processo como garantia. Portanto, uma postura consentânea com o garantismo processual e todos os multifacetados valores constitucionais nos quais se encontra aninhado. Se pelas lentes da ciência política a visão garantista do processo possa ser identificada com eventual inclinação filosófica mais liberal, muito além de qualquer rompante ideológico, é de singular importância apreender o garantismo como postura que reivindica o manejo técnico do processo a partir daquilo que, funcional e constitucionalmente, ele é. O local adequado onde alguém, que é o autor, pedirá uma determinada providência coativa em face de outrem, que será o réu, para que um terceiro, que é o juiz, após contraditória e ampla defesa exercidos pelos litigantes, decida com base em regras pré-estabelecidas, naturalmente compatíveis com a Constituição. Portanto, legislação, doutrina, jurisprudência, advogados públicos ou privados, defensores públicos, juízes, representantes do Ministério Público, não podem pretender outra coisa que não seja pensar e operar o processo jurisdicional a partir das pautas republicanas e democráticas estatuídas pela Constituição da República, sem que se perca de vista que a cláusula do devido processo legal e suas derivações fazem do processo uma instituição de garantia, que não se compadece com investidas político-subjetivas por parte do judiciário ou de seus agentes. Do contrário, estaremos nós, operadores do processo, notadamente as autoridades judiciais, dissimulando o próprio despotismo diante da sociedade leiga jurisdicionada, à guisa de um mal acabado arremedo de oligarquia jurídico-processual responsável por um ilegítimo, irracional e antirrepublicano governo de ocasião, gerado pelo ativismo judicial e destilado no processo pelas decisões que são decretadas por seu intermédio.
O garantismo processual é capaz de arrefecer o ativismo judicial, por isso é preciso compreendê-lo e concretizá-lo. Seguiremos fazendo a nossa parte. Carta lida na oportunidade do colóquio internacional no ensejo do primeiro ano de vigência do CPC 2015, onde palestraram membros da BDPRO e do IPDP. Jundiaí, Faculdade de Direito Padre Anchieta, FADIPA, em 19 de agosto de 2017. Essa, meus amigos, processualistas e estudiosos do direito do nosso país e de outras localidades, é esta Carta de Jundiaí, que é o primeiro manifesto em prol do garantismo processual e que pretende, modestamente, transformar-se num documento, num símbolo, num marco de possível renovação de nossa compreensão, de nossas ideias e de nossa reflexão em torno do fenômeno processual, do seu significado e da sua importância no ambiente jurídico, político, constitucional em que vivemos. E que possamos, a partir daí, ter um processo que seja manejado mais respeitando as garantias constitucionais e menos sob a determinação da vontade daquele que exerce jurisdicionalmente o poder que a Constituição lhe outorga. É isso. Um abraço, espero revê-los em breve.